É bom sempre estarmos estudando a palavra do Senhor. Isso é salutar, é saudável. E vamos dar continuidade a esse estudo. Hoje, mais devagar. Eu quero fixar com mais atenção, com mais detalhes até, este assunto, pois ele é vital para todos nós. É a carta que Shaul escreve, estamos tirando lições, estamos sempre voltando para fixar. A memorização depende de estar sempre falando sobre o assunto, para memorizar, guardar, sem nenhuma perda, principalmente porque quando falamos da parte do Senhor, aquilo que é do interesse dele, não devemos nem acrescentar, nem diminuir, porque isso tem efeitos negativos para quem o faz. Então, o crescimento saudável do filho de Yahuvá, o que nasce do alto, é o que se espera, como todo pai ou toda mãe, os pais que geram, concebem filhos e que nascem, evidentemente esperam que esses filhos cresçam. O crescimento, ele apresenta os seus aspectos. O físico é logo notado, mas existe o crescimento espiritual, que vai refletir o estado, evidentemente, moral de cada um. É o que se espera daqueles que nascem do alto. Como já disse aqui, o crescimento é natural a todo ser que nasce. Em cada fase da sua faixa etária, o desenvolvimento é reconhecido pela conduta que cada um manifesta. Nós podemos ver grandes diferenças entre um jovem e um adulto. Um jovem pode manifestar mais maturidade do que muitos adultos. Isso vai depender da influência recebida, guardada, selecionada por ele mesmo. E todos nós fazemos seleções. Se você tem um alvo e você quer atingir esse alvo, você vai fazer seleções. Você vai fazer restrições a muitas coisas, porque você quer alcançar aquele alvo. Yohanan manifesta claramente as fases do nascimento de uma pessoa no reino de Elohim, nascida do alto, não é nascido apenas do homem natural, terreno. Nós já tratamos disso aqui, mas é bom nós fixarmos o assunto lendo outra vez lá em Yohanan, capítulo 2, da sua primeira carta. Yohanan, ou João, como está apelidado, isso é um apelido que colocaram. O nome dele é Yohanan. Capítulo 2. Aos poucos nós vamos fixando, que interessa a nós a verdade. Ali ele trata daquilo que nós já conhecemos, né? Mas vamos ver aqui, capítulo 2 da carta que João escreveu, porque todos os Shelihim abordam isso. Yohanan é mais direto, mas tanto Shaul como Kefá abordam esse crescimento. Ele diz, mas antes crescei no e no conhecimento do Criador do Universo. Capítulo 2, versículo 12. Ele começa assim no versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Isso é uma fase. Nascimento, a convicção de que é perdoado. A pessoa que tem convicção do seu perdão dado por Yahuvá, ele recebe esse perdão, e conhece os trabalhos que foram feitos para que ele usufrua desse privilégio do perdão, ele está numa fase. Filhinhos, essa é a fase do nascimento, é o início
É o nascimento, a criança que nasce. Ela vai iniciar o seu contato, vai observar o visual, auditivo, não é? Enfim, vai entrar também em ação a sua sinestesia, quer dizer, os seus movimentos começam a engatear, levantar, dar os primeiros passos, começa a corresponder aos sons. Essa é a primeira fase. Aí vem a segunda fase. Aqui ele vai direto para a terceira fase, aliás. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Olha, conhecimento, conhecer o Criador. Não só ficar ouvindo falar, como acontece com muitos que são apenas religiosos. Conhecer. Aí vem, jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Quer dizer, essa fase aí, ela é anterior à paz. O jovem vence. É a faixa etária em que ele já alcançou certos conhecimentos que dar a ele a capacidade de vencer Satã e o seu exército e o mundo. Ele vence, inclusive, a si mesmo, que é uma das batalhas que normalmente as pessoas perdem. É a vitória sobre si mesmo. Escrevo-vos porque venceste o maligno, e vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Você vai ver aí 3 fases da situação no viver de uma pessoa que nasceu do alto. Ela só vai vencer Satã se ela nascer do alto. Se não nascer, vai ficar dominada pelo pecado, é escravo, nem vai perceber por que acontecem essas coisas comigo. É uma fase, a pessoa muitas vezes não quer fazer, mas faz, porque ela não tem capacidade para vencer certas manifestações do corpo e do pecado que domina sobre ele. Isso, se a pessoa não for instruída sobre esse assunto, ela nunca vai saber. Então, temos aí essas 3 fases e que nós todos precisamos ajudar as pessoas, também os crentes. Os saduquim, por exemplo, saduceus, está em português saduceus, não haviam crescido. Eles não criam na ressurreição e a refutavam. Eles não criam na ressurreição e a refutavam. Eles criaram uma argumentação para justificar o seu comportamento de rejeição a algo que estava na Escritura. Eles, que se intitulavam como mestres, se aproximaram de Yeshua, o Senhor, com os seus argumentos teológicos. A ideia dele é confrontar o Senhor Yeshua, para confrontá-lo. O Senhor, após rechaçar os seus argumentos, os silenciou, deixando-os envergonhados. Aí entra uma casa que em Mishlei Shlomo, conhecido como provérbio, diz, não responda o astuto segundo a sua estutice. O versículo seguinte, responda ao astuto segundo a sua estutice, para que não saia se gabando. Estava diante de pessoas, aquelas pessoas não podiam ficar com aquela argumentação e, não vou falar porque eu não quero envergonhar essas pessoas no meio de ninguém. Eles precisavam ser envergonhados para salvar os que queriam crer na verdade. 2 situações diferentes. A Escritura fala sobre isso. Mas aqui está dizendo que responde ao estudo. Não responda ao estudo segundo a sua estutice. Não sei, responda ao estudo segundo a sua estutice. Como é que é isso? É para responder ou não para responder? Depende da situação. Aí a pessoa tem que ter conhecimento e sabedoria para saber o que fazer diante de certas situações. Aleluia! Isso porque nós responderemos diante de Jeová, e já respondemos diante dele por tudo, pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que falamos, pelo que fazemos, respondemos. Pensou? Vai sentir. Vai decidir. Daí é importante ter cuidado com o que se ouve.
vai julgar, investigue antes. Você vai exercer um papel de juiz, e o Senhor vai te cobrar isso. Porque um juiz não pode ser injusto. Tem que ser justo. Ah, pastor, mas eu conheço muitos juízes. Estou falando de juiz e não de desajuizados. Juiz que é juiz não comete injustiça. E se cometer, vai responder por isso. Porque o Senhor é o justo juiz. E quem assenta na cadeira de juiz está exercendo uma função que é de Elohim. Então, seja justo. Aleluia. Julgar não é fácil. Parece que muitas pessoas pensam que julgar é uma coisa fácil, né? E por isso eu tenho que controlar uma coisa que só tem 3 letras. O que é? Pois é. Aleluia. Muito bem. O Senhor, após a rejeição, silenciou. Como foi que o Senhor e Yeshua silenciou? Eles se consideravam mestres. E diante da população, ele expôs os seus argumentos diante do Senhor. Tinha que ter uma resposta. E o Senhor deu a resposta para ele. Qual foi a resposta? Errais, não conhecendo a Torá, ou a Escritura. Salso diz Torá. Está correto, porque a resposta está exatamente na Torá. Já Delitos, ele fala Escritura, que envolve o Tanakh. Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Elohim. Daí, o nosso empenho pelo estudo. Porque a criança cresce fisicamente, olhando, ela está vendo os homens, pai e mãe andando, o irmão andando, quem tem o irmão, ele também quer andar. E ele vai, não é? É o aprendizado por vistas. Existe o aprendizado por audição, por vista, por sinestesia, você pega, você sente. Depois você aprende, até porque no escuro você pega um objeto e sabe o que é. E sabe onde é que está, né? Casa arrumada, aí você vai lá, isso está lá, e você vai lá e pega, sabe o que é que está pegando. Muito bem, queridos. Se a casa for limpa e arrumada, se não for, pode pegar em coisa errada. Ao refletirmos na carta escrita por Shaul aos Efésios, fizemos abordagens de diversos temas. Hoje refletiremos sobre o que fazer. O que fazer? Ninguém veio ao mundo para ficar sem fazer nada. E quem assim procede não passa de quê? O que é que produz? Não se realiza. Quem não nada faz, não se realiza. O homem se realiza pelo que faz. Se faz bem feito, se faz mal feito, vai receber pelo que faz. Vai ser convidado a fazer. Se não sabe fazer nada, ele vai ser empregado de quem? Hã? Você contrata uma pessoa que não sabe fazer nada para fazer o quê? Não tem que aprender. Ninguém vem ao mundo para ficar sem fazer nada. Tem algo a ser feito. Por isso é que ele veio. Aleluia. Ah, eu não vim porque quis. Pois é. Eu não vim porque quis. Quem me trouxe está querendo alguma coisa. O que é que ele quer? É evidente que na sociedade atual fica muito difícil para quem nasce num mundo como este saber a razão por que veio. A maioria não sabe. Vai aprender com quem? Então, hoje refletiremos o que fazer como membro do corpo do Filho de Yahuwah Elohim, Yeshua, o Senhor. O homem, ou ele é membro de um corpo, do Adão último, o Adão que veio do céu, ou ele é membro do corpo do Adão terreno. A humanidade é uma só. Está no velho homem? É um homem. A humanidade que está no velho homem é um homem. E a humanidade que está no novo é um homem. Só tem 2 homens no universo. Ou faz parte do Adão terroso, ou faz parte do Adão celestial. O Senhor Yeshua diz, vós sois de baixo, eu sou de cima.
Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Quem é do velho homem traz toda a herança do velho homem. E ele vai acumulando. Eu já tenho falado para vocês sobre isso. Tataravô, bisavô, avô, pai, vai passando e vai acumulando. Eu tenho que saber como me libertar, como me livrar dessas influências, dessas heranças. Tenho que saber. Ou eu fico nas mãos de quem pode, de quem sabe, de quem tem, ou eu vou ficar nas mãos daquele que parece que sabe, parece que tem. Vamos prosseguir, que aí nós vamos... Veja bem, eu estou falando aqui algo que você deve guardar, porque daqui a pouco você vai ver algo, vai ver que eu estou falando, não estou falando por um raciocínio lógico, proveniente da minha mente, filosofia, psicologia, não estou usando isso. Como membro do corpo do Senhor Yeshua, há o que fazer, ou não? Agora, quem comanda o que fazer? E aí entra outra situação, não é? Quem comanda a sua mão? Eu. Quem sou eu? O que é que eu vou fazer a minha mão praticar? Vai depender do que eu sou. Onde eu vou meter o meu nariz? Vai depender do que eu sou. Meu corpo faz o que eu quero que ele faça. Então eu tenho que exercer domínio sobre o... Eu tenho essa capacidade. Ou o corpo me arrasta. A língua... Eu tenho controle sobre ela. Eu carrego o freio. Aleluia. A brida. Está lá em Jacob. Em português não colocaram isso, tiraram fora. Mas está assim. Muito bem. O que fazer? Então, quem é que dará a ordem para as mãos, para os pés? Quem comanda? Você ou o corpo? Está deitado? Teve controle da noite, sabendo que vai ter que acordar no dia seguinte? Se preveniu, se preparou para amanhecer o dia? Não mal-humorado. Sabe como fazer isso para evitar o mau humor? Ou a ansiedade. O que é que eu faço para evitar a ansiedade? Tem que acordar. Quem vai fazer o corpo levantar da cama? Ou vai fazer a vontade do corpo? Então vamos aqui a esse estudo. Quando nós estamos estudando, nós não estamos estudando para... Nós não nos reunimos aqui porque estamos querendo teatro. Mas se eu quisesse teatro, eu ia para uma igreja evangélica para assistir teatro. Artistas? Não. O que fazer como membro do corpo do Senhor Yeshua? O que fazer como membro do corpo do Senhor Yeshua? Temos parte dessa resposta na oração de Shaul, que nós já comentamos com os irmãos, mas vamos voltar porque, olha, o capítulo 1 já comentamos, ali é o nascimento, e no capítulo 2 ainda fala do nascimento, né, que nós estávamos mortos em delitos e pecados que estavam no corpo de Adão, que está no corpo de Adão está morto, a morte como herança. Aí o desespero, sabe que vai morrer? Não, temos que aproveitar a vida. Porque sabe que vai morrer, a morte exerce domínio sobre ele, então tem que viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo reino dos mortos. E nossa batalha é para ajudar as pessoas a se libertar desse reino dos mortos, passar das trevas para a luz, do domínio de Satã para o domínio de Elohim. Porque Satã só domina onde o pecado aprisiona as pessoas. É um sócio de Satã, o pecado. Onde o pecado domina, Satã reina. Então eu preciso me libertar disso. Muito bem, quero deixar bastante coisa para os irmãos hoje. Então vamos aqui ler. É melhor ler do que...
Efésios 1,17. Voltemos a Efésios 1,17, que é quando Shaul vai orar, depois de ter passado todas aquelas informações a respeito que ele escreveu para os irmãos em Éfeso, naquela época. Não vou entrar em outros detalhes, porque não há possibilidade mesmo, porque temos que nos deter aqui ao programa, porque fazer digressões nem sempre é recomendável. Efésios 1,17. Shaul agora vai orar. Eles agora estavam salvos, certo? Eles estavam salvos, mediante o que já tinham recebido de Shaul. 2 anos ele passou ali em Éfeso, ensinando. E ali ele teve outros procedimentos, no momento próprio passarei para os irmãos. Ele agora, de posse desse conhecimento, porque ele mesmo foi o fundador daquela Edá, ensinou ali 2 anos, agora escreve essa carta, sabia que eles estavam salvos, mas eles precisavam avançar agora, sair dessa posição. Quer dizer, é evidente que muitos deles já tinham saído, mas estamos aqui estudando a carta, certo? Nas fases, capítulo 1, 2, 3, até chegar ao 4, 5. Ninguém vai chegar ao capítulo 5 para fazer o que diz que é para ser feito no capítulo 5, sem ter passado pelo capítulo 1, sem ter nem nascido do alto. Como é que vai fazer o que está no capítulo 5 se não nasceu do alto ainda? Ele é um religioso. Ele frequenta a religião dele, o grupo dele. Mas nasceu do alto para fazer o que é para ser feito, e só pode fazer aquele que é nascido de Elohim. Agora aqui no versículo 17. Que o Elohim de nosso Senhor Yeshua, o ungido, o Pai da glória, dê para vós o espírito de sabedoria e revelação para conhecê-lo. Aí para você está o espírito de conhecimento, de sabedoria e revelação, não é assim que está aí? Aí ficou trocado. Esse espírito de sabedoria e revelação é dado ao que nasce do alto, para que esse nascido do alto conheça o Senhor, para conhecê-lo. Então eu preciso receber esse espírito, que conhece o Pai, conhece o Filho, e que vai me ensinar. Ele vai me ensinar. Porque eu não posso conhecer o Pai e o Filho através de homem. Tem que ser alguém que conheça o Pai, conheça o Filho, e o Espírito Santo conhece as profundezas de Elohim. O Senhor Yeshua disse, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Você quer conhecer o Pai e o Filho? Não tem que sair perguntando a A, B, e se a pessoa não sabe, não conhece. Olha o Saduquim, eles diziam que eram mestres, teólogos. Não criam nem no que estava escrito, porque eles não conheciam nem a Escritura, como disse o Senhor. Vocês estão errando porque vocês não conhecem a Escritura, nem o poder de Elohim. Esses são esses argumentos de vocês aí. E como é que eu vou saber se eu encontro com uma pessoa com o título de pastor, com o título de apóstolo, se ele de fato é um enviado do Senhor ou não? Como é que eu vou saber? Pelo título? Aleluia! Se ele não conhece o Pai, não conhece o Filho, como é que eu vou aprender desse homem ou dessa mulher a respeito disso? Fazer lambança? Prestem atenção a isso. Então, o espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos a Ele. E para esse espírito que vai vir, o espírito de sabedoria e revelação, vai iluminar os olhos da nossa razão, da vossa razão. Aí diz do vosso entendimento. Iluminar. Que nós temos iluminação, inspiração, não é? Precisamos de iluminação, revelação, inspiração, tudo isso nós precisamos. Como é que eu vou conhecer a Escritura se não tiver o Espírito Santo, que é o autor da Escritura, para me ensinar? E como é que eu tenho relacionamento com Ele? Eu não posso viver o que as pessoas dizem, não, porque isso aqui não tem mais valor para hoje. Vem cá, você é o autor da Escritura? Ele mandou você dizer isso, que não tem mais valor? Ou você está dizendo isso porque você não conhece a Escritura? Nós temos que saber. Você vai colocar a sua vida eterna nas mãos dos homens? Aleluia! Você tem que se respeitar. Ser pregador não é ser substituto de Elohim. Ele não mandou que eu seja substituto dele.
Ele mandou que eu pregasse sobre ele para a pessoa retornar para ele, e não para mim, para ficar fazendo joguete com as pessoas. Aleluia! Muito bem, querido. Iluminar os olhos da vossa razão para entender qual é a esperança das suas chamadas. Aí fala a vocação. A esperança da sua vocação. Ele vocacionou você, chamou você com uma vocação, para que você realize algo que ele quer que você realize. Para que eu tenho dedos na mão? É para fazer a vontade dos dedos? Sou eu que tenho que fazer a vontade dos dedos ou os dedos que têm que fazer a minha vontade? Pois é. Se você é membro do corpo do Senhor Yeshua, o Senhor Yeshua vai fazer a sua vontade ou você que vai fazer a vontade dele? Tem muitos crentes enganados. O Senhor vai te dar, o Senhor vai te dar. Eles não ensinam você a fazer nada. Mas o que eu tenho que fazer? Aleluia! Sua chamada, e qual o tesouro? Qual o tesouro? Quer dizer, a riqueza, a opulência, a força, o poder, o glorioso para os seus consagrados em sua propriedade. Eu tenho que saber isso. Qual é o meu privilégio, a riqueza que eu possuo como filho de Elohim? Qual o direito que eu tenho? Isso quem vai me guiar é o Espírito Santo, para que eu saiba. Agora, se eu entristecer o Espírito Santo, ficar só falando, ele não vai. Ele não vai satisfazer os meus caprichos. Ele não foi enviado para isso. Agora, quem é guiado pelo Espírito Santo vai experimentar. Você, quando lê a Escritura, você vê o que é que acontece com os homens guiados. Não estão lá escritos? Olha que beleza, né? Olha que beleza de Hanoque, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe. Olha que beleza. Yohanan, Yermião, Yeshaiah. Olha que beleza. Daniel, olha que beleza. Por que os crentes de hoje não são como esses homens? Estão aprendendo com quem? A ser o quê? A fazer o quê? Olha o que esses homens fizeram. Aqueles homens fizeram. Aquele não, eles estão bem perto de mim, nós estamos juntos. Nós estamos na mesma unidade. O pai dele é o mesmo meu. Nosso. Não é? Você conhece Moshe? Como é que Kefá, Yohanan e Jacob identificaram Moshe e Eliarro sem que ninguém dissesse nada para eles? Como é que eles apareceram ali? É isso que nós temos que saber. Muito bem, queridos. Olha o que nós precisamos saber direito, como filho. Como filho. Olha, eu sou filho de Aruvá, o Criador do universo. Tenho consciência disso? Ou isso é apenas uma imaginação? Crer é diferente de imaginar. Desejar é diferente de crer. Crer é convicção. Note bem, você agora, qual é a grandeza da magnitude do seu poder que operou em nós? Que operou em nós os que cremos nele, segundo a força do seu poder. Esse é o versículo 19. Quer dizer, versículo 20. Aquele poder que operou no Mashiach, no ungido, no Senhor Yeshua, quando o levantou dos mortos e o fez assentar à sua destra nas alturas, mais elevado que todas as autoridades. Eu estou voltando a isso aí exatamente para você ver todos esses detalhes que você precisa conhecer, saber, guardar, para não viver como cortiça na água, levada pelo vento, sopra para cá, sopra para lá. Você tem que ter firmeza, saber quem é o Senhor Yeshua. Ter convicção disso. Mais elevado, o Senhor Yeshua está elevado pelo Pai, mais elevado do que todas as autoridades. Essas autoridades aí falam de cargos, postos, funções que os homens exercem na terra, ou no espaço, ou mesmo no céu. Não há ninguém no céu mais elevado do que o Senhor Yeshua. Só o Pai. Ele mesmo fala sobre isso. O Pai é maior que eu. Ele diz isso. Aleluia. Aí você vê cada ser que faz cada coisa extraordinária. O Senhor Yeshua está mais elevado do que qualquer
Pensa num cargo que alguém exerce na terra. Não tem comparação. Mais elevado que todas as autoridades, aí fala de cargo, pessoa que foi investida em autoridade. Nenhuma pessoa, nenhum ser no universo está acima do Senhor Yeshua. Acima de todos os cargos. E domínios, aí fala de governos, governadores. Domínios por quê? Porque na terra você tem reinado, você tem presidente, você tem primeiro-ministro, você tem toda uma espécie de diferenças em cada nação que adota uma forma de governo, uma filosofia de governo, enfim. Mas o Senhor Yeshua está acima de todo o domínio, quer dizer, de governos e governadores. Pensa aí no... não, mas fulano de tal é presidente daquela nação poderosa. Onde é que ele está? Nós precisamos ter a convicção disso. Vamos prosseguir para a gente saber onde é que eles estão. Governo, governador e força. Quando fala de força, fala de fortaleza, poder, poderio. Forças armadas. Aí a pessoa diz, não, mas a China está, os Estados Unidos, a Rússia. Bota tudo. Quando você vê um carro passando, quando der um furacão que você vê um carro passando, aquele é o carro da China, para onde é que vai? O carro de guerra da China, para onde é que está indo? Não tem forças armadas na Terra que se compare a um mensageiro celestial. A um. E são milhões de mensageiros celestiais. Milhares de milhares. Está lá na escritura, é só você ver Senaqueribe cheio de arrogância. Né? Mandou um mensageiro. Um mensageiro. No dia seguinte, o exército dele estava paradinho, quietinho, silencioso. Ninguém se movia. Agora, é claro, nós sabemos porque está toda essa providência armamentística, nós sabemos, está na Escritura, mas no momento não vamos tocar no assunto. Veja bem, força, e todos que são chamados por nome, tanto neste mundo como no mundo por vir. Aí diz neste século, no século por vir. No século vindouro, como está aí, não é assim? Qualquer coisa que você pensar em qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer época, qualquer nome que se nomeia, onde é que está? Agora você vai saber onde é que está. Versículo 22. E tudo pôs sob os seus pés. Sob os seus pés. Agora tem algo na terra que não está sob os pés do Senhor Yeshua. O que é que é? Termina de ler o versículo aí. Na Edá ele é cabeça. Aí eu preciso saber o que é isso. Amém? Edá. Igreja, como está aí, parece a igreja assim, não é? Cabeça da igreja. Que é o seu corpo. E a sua plenitude, que enche ele tudo em todo. Aí você já vê a diferença. O que é a igreja do Senhor? Quem é membro do corpo do Senhor Yeshua? O membro do meu corpo faz o que eu sei fazer. Os membros do meu corpo vão fazer o que eu sei fazer. O que eu quero que eles façam. Eu transmito para os meus membros a minha capacidade, a minha competência. E os membros do meu corpo não estão em guerra, uns com os outros. O dedo mínimo não está brigando com o dedo polegar. Você está pensando o quê? Você só tem 2 falanges, eu tenho 3. Não tem isso. Eles sabem que eles têm que trabalhar juntos para prestar serviço ao dono do corpo, ao habitante do... Aleluia. Quando você encontrar um crente mordendo a orelha do outro, não são membros do corpo. Principalmente o que está dando a dentada na orelha do... Pode até morder, dar soco, não deram, não. Mas membros do corpo do Senhor Yeshua se amam, se respeitam, se cuidam, para aprender qual é a esperança das suas chamadas. Aí eu volto, não é? Aquele Espírito Santo é dado para que nós sejamos iluminados, para aprender qual é a esperança das suas vocações. Aqui, esperanças, saber o que fazer.
Kefar ressalta este assunto, nós já vimos também, lá, anote só para depois você olhar, não vou ler o texto, segunda carta de Kefar, ou Pedro, como apelidaram, Pedro, capítulo 1, versículo de 1 até o 11. Vamos dar um salto agora, vamos ao versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, capítulo 2. Nós vimos que temos que fazer algo. Então eu tenho que saber o que fazer. Depois que eu souber o que é que eu tenho que fazer, eu tenho que ir o quê? Fazer o quê? Eu tenho que aprender a fazer. Certo? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu preciso aprender a fazer. Aí eu tenho que ser humilde. Se você não sabe fazer uma feijoada, não, fazer uma feijoada é só acender o fogo, botar a panela no fogo, pegar feijão, pegar carne, bota tudo junto e bota tudo, não é assim que faz feijoada, no final sai tudo certo. Não é? É assim? Se você fosse assentar numa mesa dessa, você vai sair como? Certo? Tem que aprender a fazer. E só aprende a fazer quem quer servir. Quem quer servir, bem. Mas ser humilde. Perguntar, olha, eu não sei fazer, você pode me ensinar? Parece simples isso, parece fácil, mas olha, se fosse fácil, muita gente não faria a feijoada errada. Porque para aprender a fazer, tem que ser humilde. O que não é humilde, não aprende. Ele não tem humildade para declarar que não sabe. E não tem também humildade para aprender com quem sabe. Ele chega para quem sabe querendo ensinar quem sabe. Mas não é desse jeito. O aprendizado requer desejo de aprender e humildade para chegar, como os discípulos do Senhor chegaram para ele, chegaram acompanhando. O que buscais? Porque as pessoas buscam coisas, né? Ele se dirigiu àqueles dois, o que é que vocês estão buscando? E eles responderam, um mestre, onde tu moras? Aí o Senhor o levou, vinde e veio. Não são muitas as pessoas que estão em busca de um mestre. Parece que todos já sabem. E essa é a tragédia dos crentes. Eles não percebem que precisam aprender. Eu estou dizendo para vocês que quando eu chegar aos 80, eu vou começar a fazer. Estou na escola. Moisés começou com 80. Com 40 ele pensava que sabia. E quis fazer. Deu tudo errado. Ele nem sequer conhecia o Senhor, nunca tinha ouvido nem a voz do Senhor, mas ele achava que podia fazer. O desejo dele era um desejo nobre. Ele amava os seus irmãos, não suportou o sofrimento, quis fazer, mas não deu certo. Ele não sabia fazer. Ele sabia que tinha que fazer, mas ele não tinha aprendido o como fazer. Ele precisava aprender. E depois de 40 anos, passaram-se 40 anos, ele vai agora aprender com quem sabia fazer, quem tinha o poder. E vai dizer para ele, agora você vai porque eu vou contigo. Aleluia. E ele resistiu, e tinha razão de resistir. Ele sabia onde é que ele estava indo. Sabia o que é que ia enfrentar. Ele diz, eu não quero fugir a segunda vez. Não vou lá, não. E o Senhor foi quebrando as resistências dele. A resistência era normal, consciente. Ele precisava estar convicto. E essa convicção não vem porque você ouve falar de Elohim. Eu ouvi falar, eu fiquei impactado. Pois é. Desimpacta, desengessa, que é para você caminhar ao encontro dele. E muitas pregações que engessam as pessoas. Deixa as pessoas achando que ela foi chamada para morrer e ir para o céu. Olha só. O que é que você vai fazer no céu?
Se você quer ir para algum lugar, é porque você quer fazer alguma coisa lá, ou não? Quer fazer alguma coisa. O que é que vai fazer? Tem que aprender. Vamos encerrar aqui. Saber o que fazer. No capítulo 2, versículo 10, temos a convicção de que temos que fazer algo. Está aí no versículo 10. O que é que diz aí? Tem obras a serem feitas? O Senhor chamou você para ficar de braços cruzados? Ou para fazer algo? Olha que coisa linda. Você vai aprender com quem? Com Ele. É o convite que o Senhor Yeshua faz. Vinde a mim. Aprendei de mim. Andar com Ele, conhecê-lo, aprender dele. Eu não posso ensinar para você o que eu sei fazer, expulsar demônio, curar enfermo, libertar, porque mesmo que eu tenha que saber, mas a pessoa está, mas eu quero ser curado. Pois é, mas você quer ser curado para quê? A quem você está servindo? Em quem você confia? Em quem você está crendo? Eu sou o instrumento dele. Ele quer curar você, vai fazer através de mim. Mas se ele quiser, eu não posso forçá-lo a fazer o que ele sabe que não é para fazer. E você precisa aprender algo. Ele não é meu empregado. Eu sou servo dele. Não posso forçar fazer, porque ele sabe como tratar cada um de nós. Ele sabe por que as coisas acontecem. Se é uma prova, você precisa passar na prova. Se não passar nessa, vai vir outra, pior. Mas tem que passar. Tem que vencer. Aleluia. Tem que vencer. O Senhor quer que você seja um, porque está ao que vencer, não é assim que está lá? Ao que vencer, 7 vezes. Eu fiz 7, eu fiz 10, né? Mas 7 vezes. Aos vencedores tem prêmio. Muito bem, porque nós somos feitura de suas mãos, fomos criados em Yeshua, é diferente de ser criado no Adão terroso. Criados em Yeshua, o ungido, para boas obras, as quais preparou para nós de antemão, para andarmos nelas, quer dizer, realizando estas obras. Presta atenção a isso aí. Quais são essas obras? Essas obras, a resposta está no capítulo 4. Capítulo 4. O capítulo 4 começa, nós já conhecemos, mas eu vou apenas ler para dar, e chamando a atenção para os irmãos. Há um El e Pai de todos, o qual é sobre todos, é o versículo 6. E com todos, e está no meio de todos vós. Do capítulo 1, versículo 2 e 3, já temos falado a respeito da unidade. Quando você retorna para o Pai, Ele coloca você no corpo do Filho, e aí todos estamos na unidade. Unidade não se prega, vive-se por estar. Quem não está na unidade, não pode viver nela. Quem não está no corpo do Senhor Yeshua, não pode viver no corpo. Porque o corpo manifesta o dono do corpo. Às vezes ficamos querendo que a pessoa faça o que ela não tem capacidade de fazer. Como que uma pessoa que não é do corpo vai fazer, vai manifestar o Senhor Yeshua? Uma pessoa que não é do corpo do Senhor Yeshua vai manifestar santidade? Vai manifestar pureza? Vai manifestar amor? Vai manifestar benignidade, bondade, respeito ao Pai? Vai ser submisso ao Pai? Obediente? Como que uma pessoa que... O Senhor Yeshua é a obediência. Adão, o primeiro, é a desobediência. Filhos da desobediência são os filhos de Adão. Os filhos da obediência são os filhos de Elohim, nascidos no Mashiach. Yeshua nunca desobedeceu o Pai. Então, o desobediente não faz parte do corpo do Senhor Yeshua. Vamos lá, então, eu estou explicando isso porque a unidade que está no versículo 1, 2 e 3 só pode ser vivida, só pode ser preservada por aquele que está na unidade. A pessoa que não tem, vai preservar o quê? Ele não tem. Vai guardar o quê? Se ele não tem. Só guarda alguma coisa preciosa a pessoa que a possui.
A pessoa que não tem apreço por si mesma, ela vai viver de qualquer jeito. Ela não se respeita. Quem vai respeitá-la? Ninguém. Ser filho de Elohim não é viver de teoria. Meu Deus não é assim. Quem é o seu Deus? Que tipo de Deus é o seu? Precisamos ter cautela e muito cuidado. Nós estamos lidando com algo que é eterno, que é sublime, que é glorioso. Versículo 7. Porém, para cada um de nós foi repartida uma porção do Hesed conforme a medida do dom do ungido. Cada um de nós recebe o Hesed. Hesed é algo que está relacionado com o Pai, características do Pai. Em português colocaram graça, não? Graça. O que é graça? O resto eles são características. Mas o resto de Elohim manifestou-se trazendo salvação a todos os homens. Está lá em Tito. Bom, medida do dom do ungido. Vamos ao versículo 11. Você agora sabe que recebeu algo como filho de Elohim, que você precisa exercitar esse algo. Então, o que o Senhor fez? Ele dá para todos, para a idade do Senhor, ele vai dar obreiros. Olha o versículo 11. E ele deu estes, quer dizer, ele deu uns, aí diz uns, né? Deu uns para serem apóstolos, enviados. Esses homens, eles são capacitados para realizar o trabalho, para que essas pessoas que vão entrar no reino aprendam como andar no reino, andar na Edá, como Shaul escreve a Timóteo, escrevo-te estas coisas esperando ir você e vê-lo breve, mas se eu tardar, para que você saiba como convém andar na casa de Elohim. Olha, a casa do Elohim vive. Chama de igreja, não? A casa dele, o palácio dele. Ele deu uns seres enviados, Shelihim, ou apóstolos, e estes e outros para profetas, ou Nevim, ou profetas, e outros para anunciadores, aí diz evangelistas, não? Anunciadores do reino, para que as pessoas tenham interesse em entrar no reino, e outros para pastores e mestres, para completar, aí diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? Para completar, isso aí não está errado não, querendo o aperfeiçoamento, aperfeiçoar é completar o que falta. O aperfeiçoamento dos santos para o trabalho do ofício sagrado, para que edifique o quê? Olha onde é que nós temos que trabalhar. No corpo do Mashiach, que é o santuário do Altíssimo. É o templo de Elohim. É o trabalho mais nobre que qualquer ser pode utilizar, que os seres celestiais estão trabalhando, e nós, filhos de Elohim, trabalhamos nesse santuário, que é o palácio do Altíssimo, onde ele habita. Versículo 13. Até que todos nós cheguemos a unificar nossos corações, aí diz, até que todos cheguemos à unidade da emuná, não é? Mas aqui, presta atenção aqui que eu vou ler para você, que é extraído direto do hebraico. Até que todos nós cheguemos a unificar nossos corações pela emuná, quer dizer, emuná, confiança, veracidade, sinceridade, honradez, retidão, fidelidade, lealdade, firmeza. Temos que estar unidos com o coração, com todos esses elementos, de cada um e pelo conhecimento do Filho de Elohim, e nos tornemos por humanidade perfeita, na dimensão conforme a plenitude da estatura do ungido. Olha só, até chegarmos à estatura do ungido. Todos nós temos que caminhar para atingirmos essa estatura. Aí vem o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, que são espalhados e agitados por causa de todo o espírito, pela Torá, doutrina, instrução, ensino de homens e seus enganos, seus embustes, suas falsidades. O que é que promove os ensinamentos dos homens segundo a cabeça dos homens? É essa
pluralidade de teologias que separam as pessoas umas das outras. É isso, é o resultado. Que com seduções saem a caçada. Sai para caçar. Eu quero um para o meu grupo, para fazer. Agora o versículo 15. Mas, apegados na veracidade do amor, prosseguiremos para avançar e crescer diante do ungido, que é o... Aí diz a cabeça, né? Mas, infelizmente, está errado, porque há, evidentemente, argumentações para justificar essa diferença de o cabeça e a cabeça. É que a palavra rosh, em hebraico, é masculina, não é feminina. Já em português, é feminina. Aí você vê a introdução de elementos para afastar a pessoa da realidade. Mas não vamos entrar nesse detalhe, porque já tenho passado muito para vocês. Essas distorções que foram feitas. Não, porque está escrito, o homem é cabeça da mulher, e Yeshua cabeça da Edá, e o pai cabeça do ungido. É uma unidade extraordinária, não é? Não é? Ah, pastor, mas o meu marido é um que não... Bom, foi você que escolheu. Ore por ele agora. Agora é o Senhor, que o Senhor faz, não é? Pois é. Capítulo 4, versículo 17. Agora veja bem o que aqui Shaul vai falar. Mas agora testifico convosco perante o Senhor para dizer: não andeis como os outros povos, que andam após a vaidade das suas imaginações. Aí você tem que saber se você anda no corpo do Senhor Yeshua para ser guiado pelo Senhor Yeshua, ou você vai querer andar nesse povo do mundo, né, que fala sobre uma série de coisas, mas você está vendo aí que é a capacidade que os homens do mundo têm para resolver os problemas. Não é? Qual a capacidade, não quero denegrir ninguém, qual a capacidade que o prefeito do Rio de Janeiro tem de resolver os problemas dos seus habitantes? Da segurança? Da saúde? Da educação? Quando ele abre a boca, sai o quê? O que é que você tem que aprender? Prefeitos, governadores, presidentes, reis do mundo têm capacidade de solucionar os problemas. Agora, olha para o Senhor Yeshua. Veja a capacidade dele. Que coisa linda. Olha o que o Pai deu para o ser humano. E que o ser humano, por causa desse mecanismo maligno do mundo, rejeita porque eles são pressionados, moldados desde que nascem a não crer no Criador. Nas escolas, em todo lugar, eles são bombardeados por mensagens para que as pessoas não creiam em Elohim, porque se você passa a crer em Elohim, passa a crer na Escritura, eles deixam de exercer o domínio sobre você. E aí eles ficam irados com você. Porque você não vai aceitar as ofertas que ele tem para você. Qual é as ofertas dele para você? Baile, festival de... Aí já passou na cabeça de vocês muitas coisas. Não preciso nem pronunciar. Só isso. Agora, paz, esperança, equilíbrio, felicidade. Aleluia. Muito bem, queridos. Não andar como eles, não é? O luzeiro do conhecimento dele obscureceu-se, a vida de Elohim é esquisita para eles. Isso nós vimos na escola bíblica passada. Porque endureceram suas consciências por sua insensatez. E o coração deles tornou-se estúpido. E consagraram-se para fazer toda a canalice e asquerosidade e são insaciáveis. Vejam que a palavra em hebraico, ela não ameniza nada, não tem esse negócio do eufemismo para dizer, não, claro, a coisa é clara. Isso nós já vimos, inclusive, né, aquilo que nós falamos do homem, marido e mulher, para o mundo é esquisitice. Mas vós não aprendeste do mesmo modo, versículo 20, mas vós não aprendeste do mesmo modo através do ungido. Olha aí, o contato direto com o ungido, aprender dele. Se é que, versículo 21, se é que estivesse prestando atenção à sua voz,
e aprendendo da sua palavra, vós que estás na verdade, que está em Yeshua. Agora o versículo 22. Aqui vamos entrar numa fase do trabalho em nós, um trabalho que cada um tem que fazer consigo. Cada um tem que fazer esse trabalho, do contrário, não vai funcionar. Nós temos que ser de tal maneira, o mundo tem o seu imã, o inferno tem o seu imã, os homens têm os imãs dele para atrair as pessoas, mas você tem que ser de tal maneira que esses imãs não exerçam influência sobre vocês. Então precisa se desfazer daquilo que o imã vai puxar. Ou não entenderam o que eu estou falando agora? É só fazer experiência. Pega lá uns preguinhos, bota dentro de um recipiente, pega um ímã e mexe por baixo. Você vai ficar todo mundo mexendo dentro que o ímã está exercendo influência sobre aqueles objetos. Agora, se você colocar objetos de metais, cobre, por exemplo, passar o ímã embaixo, você vai ver que não tem influência nenhuma. É o caso. Se o pecado exerce domínio sobre a pessoa, vai ser arrastada. Ela não vai ter força para vencer o pecado por si mesma, ela não tem. Por isso é que só o Senhor Yeshua pode libertar a pessoa. As obras que só Ele pode fazer, eu não tenho que fazer. Como é que eu vou fazer para me libertar do pecado eu mesmo? Como é que eu vou fazer o quê para me salvar do domínio do pecado, do domínio de Satã, do domínio das trevas, do domínio do mundo? O que é que eu vou fazer eu mesmo sozinho? Não. O Senhor Yeshua fez isso por mim. Aleluia. Agora, eu tenho que fazer o que ninguém pode fazer. Ninguém vai fazer, nem o pai, nem o filho vai fazer. Agora, ele dá a emuná, ele dá o Espírito Santo, ele concede para que nós, através desse poder que ele concede a nós nos tornemos. Você se torna. Já disse a vocês, o homem não nasce mentiroso, ele se torna. O homem não nasce honesto, ele se torna. O homem não nasce ladrão, ele se torna. Muito bem, vejamos aqui. O que é que temos que fazer? Versículo 22. E subjugando os vossos primeiros procedimentos, olha, subjugando os vossos procedimentos, aquilo que você fazia, que agia, que estava, até extirpar de sobre vós o Adão antigo, o que está podre. Porque os hábitos repetidos e praticados vão fazendo parte da personalidade da pessoa. Ela voltou, o pecado, ela foi perdoada dos seus pecados. Pelo Pai, tomou posse disso, a alegria, o gozo, a satisfação, o fardo foi jogado, o Senhor levou. Quanto ao perdão para o relacionamento ser restabelecido com o Pai, tranquilo. Agora, a minha alma está impregnada de coisas, de hábitos que eu preciso jogar fora. Aí vem a purificação. Isso só é possível se você quiser se purificar. Tanto que a Escritura diz, quem for sujo, quem for puro, pois é, isso é pessoal. O homem está podre, o velho homem, corrompido, infestado, e que desvairou, se enganou por sua ambição. Adão se enganou por sua ambição. Ele se deixou iludir com a ideia de que ele seria como Elohim. Ora, como que a criatura vai ser como o Criador? Jamais. O Senhor Yeshua diz que o Pai é maior do que eu. Como é que eu vou querer ser igual ao Pai? Posso manifestá-los pela minha conduta. Os dons, os atributos dele, como bondade, benignidade, amor, longanimidade, paciência, não é? Compaixão, essas coisas eu devo manifestar. Mas eu só vou manifestar isso se eu me purificar dessas coisas malignas que impedem a pessoa de manifestar o Pai. Isso é um trabalho pessoal. É por isso que existem as tentações e as provações. Tudo serve para saber qual é o meu estado. Qual é a minha situação?
como é que eu estou, para eu não me iludir. É claro que o Senhor não nos deixa ser tentado além do que nós podemos suportar. Ele está ali, ele é vigilante. Mas quem pode ser provado como Iov foi? Já está na altura? Não vou pedir ao Senhor para provar você. A prova de Yosef, é muito fácil contar a história de Yosef, de filho de Jacó, é fácil falar sobre isso. Agora é fácil agir como Yosef agiu? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ah, não, irmão, porque você for jogado na fornalha de fogo, pregador em cima do púlpito. Quando desce do púlpito, está tudo bem, irmão? Está faltando gás, está faltando pão, está faltando tudo. Em cima do púlpito ele é um leão, não é? Quando desce do púlpito, é um vira-lata. Desculpem os vira-latas. Emuná, queridos, não é uma coisa que se fabrica com imaginação. A emuná dá à pessoa convicção, confiança no Senhor. E ela espera com paciência pelo ou em quem? Eu esperei com paciência no Senhor, não é pelo, é no Senhor. Paciência vem dele. Você tem que estar nele para ser paciente. Bem, nós lemos aí o versículo 22, versículo 23. Para se renovar no espírito novo dentro do nosso coração. Aí está coração, mas vamos ver o que é coração na Escritura. Mente, consciência, íntimo, ânimo, memória, atenção, inteligência, entendimento, juízo, razão, compreensão, imaginação, vontade. Quando você pensar em coração, não pense que é aquele músculo puxando e jogando sangue, não. É tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Em português colocaram uma palavra, mas a palavra em português não corresponde à palavra em hebraico, a língua mãe. E o problema é essas deficiências que terminam acontecendo. E para vestir-se com o novo homem, o que foi criado em justiça e em santidade, com autenticidade, conforme o coração de Elohim. Quando fala dessa unidade do coração, nossos corações unidos pela verdade, pela justiça, os atributos de Elohim em relação a nós, nosso coração precisa ser purificado e acrescentado dos elementos que vai dar a nós condições, capacidade de vivermos na unidade. Porque se você vive com um coração e eu vivo com outro, está havendo unidade? Não. Porque o corpo do Senhor Yeshua não tem dois corações. Só tem um. Lembra de algum texto na Escritura que fala que era um o coração e a alma de todos os que... Pois é. E aí a obra tem que ser feita. Aleluia. Um homem coletivo. Já falei isso para vocês. Adão é um homem coletivo. Nele estava toda a humanidade, em Adão. Quando o Senhor cria Adão, ele criou a humanidade. Então foi saindo dele. E foi se multiplicando, enchendo a terra. Mas é um homem só. Quando o Senhor Yeshua veio e realizou a obra, ele veio como filho único. Quando ele levanta da sepultura, ele não é mais filho único. Ele é filho primogênito, porque senão nós não seríamos filhos do Pai. Nele vai ser criada uma nova humanidade. Quem está no velho homem não pode estar em unidade com o que está no novo. Porque o que está no velho homem está nas trevas. Quem está no novo está na luz. Há comunhão entre luz e trevas?
Então, queridos, note bem, esse trabalho precisa ser feito por cada um, para poder desfrutar dos privilégios que só pode desfrutar aquele que é nascido do alto. Por isso é que o Senhor Yeshua fala: buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça. E todas estas coisas maravilhoso, não? Maravilhoso. Precisamos aprender a viver uns com os outros. A estatura que precisamos ter para que o amor, de fato, seja manifestado. Mas o amor que procede do coração, de coração puro. Por isso vem: já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, pela obediência à verdade, amai-vos uns aos outros ardentemente. Que requer purificação. E nós precisamos entender bem a questão, não é? Daí a questão de julgamento é uma coisa muito difícil, porque você quer julgar sem ter os elementos, sem saber qual é a intenção. Você chega para você com um maço de dinheiro. Olha aqui, você está necessitado, está aqui esse dinheiro para você. Aí você, fulano é muito bom, ou fulano é muito bom. Mas você não sabe o que aqui vai vir depois. Qual é a intenção? É igual aquelas que recebiam o papel para fazer aquele papel nas novelas, né? Eu dou esse papel aqui para você, mas você vai ter que... Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Muito bem. Versículo 24. Para vestir-se como novo homem, o que foi criado em justiça e em santidade, com autenticidade, conforme o coração de Elohim. Por isso, apartai de vós a mentira, e falai verdade cada um com o seu próximo, porque nós somos membros de um corpo. Que lindo isso, não é? Maravilhoso. Bem, queridos, eu vou parar porque já o relógio aqui está dizendo para mim que eu já ultrapassei o horário, tenho outras coisas a tratar aqui. Mas eu vou ler o versículo que está faltando aqui para a gente dar um sentido maravilhoso aqui de encerramento, porque até aqui nós temos recebido do Senhor esses incentivos, essa palavra, para o nosso bem-estar, porque na medida em que você vai se purificando do velho, jogando fora essa bagagem ruim, e vai se revestindo do novo, você vai vivendo de uma forma extraordinária, alegria pela presença do Senhor, felicidade. Você já não vai ser mais uma pessoa ansiosa, não vai ser mais uma pessoa que fica tensa. Eu vou deixar para um outro momento para que eu passe mais algumas coisas que não dá para passar tudo num só dia, num só momento. No versículo 31, ele diz assim: e afastai de vós toda a amargura de coração e ira, agitação, reclamação, insulto, inclusive toda coisa má. Aí vem o versículo 32. Mas sereis bondosos uns para os outros e compassivos, e perdoai-vos uns aos outros, como também Elohim vos perdoou no ungido. O Senhor não me perdoou porque eu sou feiozinho, ou porque sou bonitinho. Me perdoou no ungido, é nele. Ele é o Redentor. Nos comprou para o Pai. Agora que foi feito esse trabalho, e que agora nós estamos manifestando uma conduta semelhante à conduta do Pai, tendo a capacidade de perdoar como Ele nos perdoou no ungido. Isso é imitar o Pai. Agora eu entro no capítulo 5. Por isso, após vosso Elohim, andai como filhos amados. Você agora vai andar após Elohim, vai imitá-lo, vai aprendendo e imitando a ele. Em amor, preparai os vossos passos, como também o Mashiach nos amou e entregou a sua alma por nossas almas,
por oferta e sacrifício de aroma agradável para Elohim. Aí vem a imitação do Senhor. Mas para que você chegue aqui ao capítulo 5, você tem que passar pelo 4. Tem que rejeitar tudo aquilo que é da velha natureza. Tem que se purificar. Tem que se revestir do novo. Olhar para o Senhor Yeshua, imitá-lo. Agora você está na unidade, não é? Claro, já está na unidade, agora está crescendo, está obedecendo, o Espírito Santo está lhe ajudando, está te ensinando, está te revelando. E você está se assemelhando ao Senhor da glória. Essa semelhança tem seus limites. Eu jamais vou poder ser como ele, nos atributos que são inerentes à natureza dele, no sentido de ser onisciente, onipresente, onipotente. Certo? Isso aí só ele. São atributos exclusivos dele. E também agora do Filho, que recebeu do Pai essa autoridade para dominar nos céus, da terra, no mar e sobre todos os seus exércitos. Eu teria aqui algo a dizer para os irmãos, e essa purificação tem que ocorrer. Por quê? Porque se não houver a purificação, a pessoa vai agir na carne ou no espírito. Olha o versículo 6 do capítulo 5. Olha só. Não entregue vossos corações para extraviar-se por palavras de equivocados, pois por causa disto envia Elohim a sua ira sobre os filhos insubordinados. Quer dizer, se agir na carne, a ira do Senhor se manifesta, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Elohim. Então, a ira do Senhor vai se manifestar. Mas eu não vou entrar nesses detalhes hoje, porque muitas vezes, não, por que está acontecendo isso comigo? Porque a pessoa está andando na carne. A ira vai se manifestar. Tem vários exemplos na Escritura. Davi, por exemplo, experimentou isso. A ira de Elohim se manifestou e ele ficou em maus lençóis. Lembram de que quando ele mandou numerar o povo? 70.000 almas foram mortas. E ele caiu na presença do Senhor, e o Senhor disse a ele o que é que deveria ser feito, ele fez, e aí a praga cessou. Mas deixe isso para um outro momento, isso é para cada um de nós. Nós estamos lidando com uma pessoa que é sublime, que é gloriosa, que é o Pai. Aleluia! Temos que expressá-lo como filhos que somos. Então, da nossa boca, das nossas ações, devem sair palavras e atos, ainda que você não compreenda. Às vezes você não compreende a ação do irmão, da irmã, mas não compreende porque está faltando conhecimento. Certo? Temos que agir com pureza, uns com os outros. Aleluia. Amém, queridos?